pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças no regramento dos planos de saúde, gerando muitas dúvidas para o consumidor. Sobre esse assunto, o Sergipe Justiça conversou com a defensora pública Augusta Bezerra. Em relação a cirurgias e procedimentos eletivos, que são aqueles considerados não urgentes, houve uma orientação da Agência Nacional de Saúde para os planos de saúde no sentido que eles poderiam fazer a remarcação, o adiamento, tanto para proteger a pessoa que iria se submeter ao procedimento eletivo, de não ser contaminada no ambiente hospitalar, como também por conta da ocupação dos leitos. Essa orientação, ela teve vigência até o início de junho. Quando foi agora no início de junho, a Agência Nacional de Saúde já fez a liberação para que sejam realizados esses procedimentos eletivos. Então já é possível, junto com o seu médico, providenciar a remarcação. Quanto aos tratamentos continuados, que são aqueles em que a continuidade do tratamento ela é essencial à própria saúde e vida do paciente, não houve qualquer orientação da Agência Nacional de Saúde dando cobertura para uma suspensão, para um adiamento, para uma remarcação, justamente por conta da importância do tratamento na vida do paciente. Então, nesses casos, como em que o paciente faz hemodiálise, pacientes oncológicos, pacientes psiquiátricos, no caso de grávidas, o tratamento ele deve ter sequência, ele deve continuar. No tocante às consultas, a Agência Nacional de Saúde, ela tem uma tabela em que tem um prazo para que haja o atendimento dessas consultas, a depender de cada especialidade médica. E agora, nesse período da pandemia do coronavírus, realmente a Agência Nacional de Saúde ela dobrou esses prazos para o atendimento das consultas. É possível a realização de consultas em telemedicina. Tanto o Conselho Federal de Medicina como o Ministério da Saúde já se manifestaram nesse sentido, desde que seja algo excepcional e temporário por esse período da pandemia. E deve ser sim coberta essa consulta pelo plano de saúde. Quanto aos exames para diagnóstico da Covid-19, a sua cobertura já é obrigatória por parte dos planos de saúde. Houve uma primeira resolução da Agência Nacional de Saúde, que incluiu um exame, depois foram incluídos 6 exames e agora, por último, mais um exame, que foi o exame sorológico. Então, a cobertura por parte dos planos de saúde, ela é obrigatória. Inclusive, o exame laboratorial ele deve ser realizado dentro do prazo de 3 dias úteis. No caso de uma pessoa que realiza o exame de detecção fora da rede credenciada, para saber se ela tem direito ao reembolso, um primeiro aspecto que tem que ser observado é se há previsão contratual de reembolso. Se houver, é possível sim pedir o reembolso e ele ocorrerá. Outro aspecto a ser observado é se existe rede credenciada. Existindo rede credenciada, o exame de detecção deve ser realizada dentro da rede credenciada. Essa questão de que se é possível fazer o reajuste por parte dos planos de saúde nesse período da pandemia é uma dúvida até de muitas pessoas. E, na verdade, ainda não tem um impeditivo legal. Se os planos quiserem, eles podem fazer nesse momento. Tem até um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, já passou pelo Senado, foi aprovado pelo plenário e foi encaminhado à Câmara dos Deputados, que ele impede o reajuste por um período de 120 dias. Mas atualmente, ainda que não se concluiu essa votação por um todo, é possível fazer, embora haja uma orientação também de que não devam ser reajustados nesse momento, de dificuldade inclusive financeira por parte das pessoas que contratam os planos. Uma pessoa com suspeita de coronavírus, ela deve inicialmente buscar atendimento em um local que seja credenciado ao seu plano de saúde. Agora, se esse local já estiver com 100% de sua ocupação, não tiver mais vaga para o seu diagnóstico, para o seu tratamento, para a sua internação, ela pode sim buscar atendimento em outro local não credenciado e pedir o reembolso posteriormente. É possível sim buscar a justiça para conseguir o atendimento, para conseguir o diagnóstico, para conseguir a internação, inclusive em leito de UTI.
certo? Quando há uma negativa por parte do plano e há uma prescrição médica nesse sentido, então é possível buscar a justiça para resolver essa questão, sim. Casos de problema com planos de saúde durante esse período da pandemia podem sim ser levadas à Defensoria Pública através do Núcleo do Consumidor, para uma tentativa inicialmente até extrajudicial e, se não for possível, judicial. A Defensoria Pública, através do Núcleo do Consumidor, ingressou com ação civil pública em face dos planos de saúde, buscando que as suspeitas e as confirmações da Covid-19 sejam tidas como urgência e emergência médicas, de forma que a carência de 180 dias seja afastada para não impedir o atendimento, o tratamento e a internação desses casos suspeitos e confirmados. Foi pedido também que os exames laboratoriais sejam realizados dentro do prazo de 3 dias úteis, que seja criado um canal de comunicação entre o plano de saúde e seu consumidor, a pessoa contratada, de forma a facilitar justamente essa comunicação, para que a pessoa mostre o que está precisando, que trate de uma liberação, que trate de uma autorização. E também foi requerido que não sejam suspensos os planos de saúde por inadimplência verificada nesse período da pandemia, além de que os planos facilitem o pagamento para quem está em atraso, de forma parcelada, podendo tirar alguns juros moratórios, facilitar mesmo o parcelamento para que a pessoa continue com o plano de saúde. Com relação à ação civil pública citada pela defensora, o juiz da 6ª Vara Civil da Comarca de Aracaju, Francisco Alves Júnior, proferiu uma decisão liminar acatando os pedidos. Ele determinou a realização dos exames e tratamentos pelos planos de saúde, quando atestada urgência e emergência diante de contágio ou suspeita do novo coronavírus. Também que os serviços de diagnóstico sejam feitos em até 3 dias úteis e a não interrupção dos serviços em caso de inadimplência durante a pandemia. Logicamente, tudo mudou com a pandemia. A convivência em sociedade sofreu um impacto enorme com a necessidade de distanciamento social e a maioria das pessoas tiveram que exercer suas funções laborativas em casa. Hoje, o Sergipe Justiça inaugura um novo quadro, que fala sobre essa nova realidade social, ouvindo magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe. A assessora do 2º grau de jurisdição, Paula Cecília Primo Ferreira da Silva, dá o pontapé inicial do nosso novo quadro e fala dessa vivência. Eu diria que, sem dúvida, o trabalho remoto tem sido um dos maiores desafios para muitas pessoas durante a quarentena. Mas, sem dúvida, a quarentena tem trazido inúmeros desafios além desse, para todas as pessoas no mundo inteiro. Interessante que eu sempre tive a curiosidade de saber como funcionaria o trabalho remoto para mim, pessoalmente para mim. Porque o tribunal já tem essa oportunidade, já tem concedido essa oportunidade a alguns outros funcionários. E eu sempre tive a curiosidade de saber como seria, se eu me adaptaria bem ao trabalho remoto. Nunca tinha tido a oportunidade e agora, forçosamente, precisei me adaptar a ele. Primeiramente, com relação aos aparelhos eletrônicos que eu tenho disponíveis para desenvolver o trabalho remoto, eu diria que essa foi a primeira dificuldade que eu encontrei. Lá atrás, no dia 19 de março, 18 de março, quando começamos a trabalhar em casa, eu imaginei por alguns instantes que esse seria o meu maior desafio, na verdade, porque eu não tinha 2 telas de computador, porque eu trabalho em casa com um notebook só para eventuais urgências ou necessidades extremas, ou em um dia que eu não tenha conseguido atingir a meta diária, ou coisas do gênero. Não sabia eu que outras adversidades existiriam no meio do caminho. Esse realmente foi um desafio, me adaptar a usar uma tela de computador só, o sistema talvez um pouco mais lento, a internet um pouco mais lenta, mas eu não acredito que seja o maior. Com o passar do tempo, lá se vão já 3 meses, caminhando para o 4º, quem sabe, eu diria que realmente o maior desafio é mesmo o equilíbrio emocional. Muito, muito, muito difícil. Conciliar o trabalho, o atingimento de metas, a família, o trabalho doméstico, todas as atividades que a gente costumava ter normalmente no dia a dia, com a necessidade de desenvolver o trabalho em casa. E
A gente acaba que perde um pouco dos horários. Essa foi uma adaptação difícil. Não tem um horário certo para trabalhar, porque você está trabalhando, tem que parar para atender as necessidades da escola do filho, tem que parar para fazer alguma atividade doméstica e depois volta. E aí você não tem horário para dormir, horário para começar, não tem horário para parar, não tem... Você sabe, fica meio perdido. Estava conversando com os colegas do gabinete exatamente nisso, que a gente agora se pega trabalhando de noite. Às vezes eu acordo bem cedo na madrugada para poder começar a trabalhar. Não tem muito horário de trabalho como a gente costumava ter ordinariamente. Mas eu sigo praticando o jogo do contente. O jogo do contente, para quem foi adolescente, criança no final da década de 80, início de 90, era um joguinho praticado por Poliana, em um livro muito lido por todos nós naquela geração, que ela sempre ensinou o seguinte, que a gente, num jogo, nunca ganha e nunca perde. Ou sempre ganha e sempre perde. Mas sempre adquire a oportunidade de se transformar. E sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio da quarentena. Você conseguir enxergar as transformações que a vida está lhe proporcionando. Você conseguir enxergar tudo que vai mudar na sua vida daqui para frente. Com certeza a vida de ninguém será a mesma depois desse momento que estamos vivendo. E eu acho que o maior desafio para todos nós é exatamente descobrir o que de bom, o que de útil nós vamos levar depois desse período todo, em isolamento social, em quarentena, de trabalho remoto, convivendo com a família todas as horas do dia. Praticar o jogo do contente, acreditar que tudo vai mudar, acreditar que vai passar, acreditar que está chegando ao fim. E que nós estamos nos transformando todos os dias, adquirindo conhecimentos, compartilhando sensações diferentes com a família que não compartilhávamos antes. E agradecendo por poder ter onde estar, onde trabalhar, o que oferecer e no que se transformar. É isso. O Sergipe Justiça, em época de trabalho remoto e isolamento social, fica por aqui. Encerramos com o técnico judiciário Miguel Bruno, que também é músico. Ele criou no seu canal do Instagram a Live no Quarto e semanalmente faz tributos a grandes artistas da MPB. Até a próxima semana. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não